reagrupamento familiar é uma área estratégica na proteção da família e do bem-estar do imigrante do país de acolhimento. No contexto de imigração, é uma consequência do direito fundamental de qualquer pessoa a viver em família. É considerado também a principal via legal de imigração e também um fator de integração. O direito ao reagrupamento familiar, que passou desde 2014 a constar da nova Lei de Estrangeiros de Cabo Verde. E é também o tema desta semana do Mundo Solidário. O direito do trabalhador imigrante de se reunir com a sua família constitui a materialização de um direito reconhecido pelas Nações Unidas, que vai ao encontro do princípio contido na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a família é o grupo natural, mas também duas convenções das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, a de 1989, que sublinha a unidade familiar como um elemento de bem-estar e desenvolvimento harmonioso do menor, e a de 1990, sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias. Esta última foi ratificada por Cabo Verde em 1997 e passou a fazer parte do ordenamento jurídico do arquipélago. A partir daquele momento, os trabalhadores migrantes no país passaram a ter, entre outros direitos, o de reagrupamento familiar. A Convenção é muito clara nesse aspecto. Ela determina em seu artigo 44 que os Estados devem promover este reagrupamento familiar. E para isto o Estado cria as medidas necessárias para efetivar o exercício deste direito, acreditando que e reconhecendo a família enquanto elemento e núcleo fundamental da sociedade e que deve ter uma proteção do Estado. A Convenção ela vem dizer que todos os trabalhadores migrantes os Estados devem promover essas medidas para que eles possam usufruir o exercício deste direito em relação ao reagrupamento familiar. Segundo a Convenção, os Estados devem harmonizar a nível legislativo todos os termos do documento e 17 anos depois foi o que aconteceu ao direito de reagrupamento familiar. Passou a constar da nova Lei de Estrangeiros aprovada no ano passado. Mais do que isso, para a jurista Helena Ferreira, a Lei número 66 de julho de 2014 representa uma maior clareza do processo. Com a aprovação desta nova lei, veio dizer o que é o reagrupamento familiar e quais são os procedimentos para que o trabalhador migrante possa exercer esse direito. Desde o pedido, quem são os beneficiários, a quem é dirigido este pedido, em caso de indeferimento, como é que funciona, de modo a clarificar como é que o trabalhador migrante pode exercer este direito. Além da clareza, Helena Ferreira acredita que vem trazer também uma certa celeridade ao processo. Isso porque os imigrantes, ao abrigo da Convenção, podiam pedir o reagrupamento familiar. Mas agora as competências estão determinadas, assim como as atribuições. Cada instituição sabe exatamente o que deve fazer e, principalmente, em que prazo. A família é importante para qualquer indivíduo, mas no caso de um imigrante, a primeira rede de integração nunca será o Estado, mas o sítio onde vai viver, as pessoas com quem vai viver. O reagrupamento familiar é mesmo assumido por alguns especialistas como um meio de aumentar a estabilidade social, económica e psicológica dos imigrantes, capaz de facilitar a sua integração social na sociedade de acolhimento. Para o sociólogo Orlando Borja, a existência de uma família facilita o primeiro embate da migração, oferecendo recursos e apoio. A família é tão importante para a integração do imigrante quanto ela é para, digamos, para a nossa formação, não é? Como seres sociais e como cidadãos, não é? Então, na situação de imigração, ela tem a mesma importância ou digamos, até mais, de certa forma, porque aí é uma situação em que a pessoa tem maior necessidade de suportes, né, vários, de apoios, digamos assim, de uma forma simples, para adaptar-se à mudança da nova situação em que se encontra. Então, a família, de facto, é importante para uma boa integração social. Reconhecida a importância da unidade familiar para o imigrante e a sua integração, o que diz a legislação cabo-verdiana sobre o direito ao reagrupamento familiar?
No artigo 54 da Lei de Estrangeiros, pode ler-se que o estrangeiro com autorização de residência válida tem direito ao reagrupamento familiar com membros da família que se encontrem fora do território nacional, que com ele tenham vivido noutro país, que dele dependam ou que com ele coabitem, independentemente dos laços familiares serem anteriores ou posteriores à entrada do residente em território nacional. É igualmente reconhecido o direito de reagrupamento familiar com membros da família que tenham entrado legalmente em território nacional. O que se pretende sempre é proteger a família, mas para isso é preciso ter determinadas condições. Nós não podemos, por exemplo, um migrante que está aqui em situação irregular, trazer a sua família. E mesmo trazendo a sua família, caso ele tenha um visto temporário ou por tempo indeterminado, os membros que vierem, eles terão um período de tempo para cá estarem, durante o período que ele está em Cabo Verde. A partir deste período pode-se prorrogar a estada dos membros de sua família, ou então cessa o contrato que ele cá estava, ou por outra razão que ele está em Cabo Verde, e retorna novamente para o país de origem. Para efeitos de reagrupamento familiar, considera-se juridicamente família o cônjuge, os filhos menores ou a cargo do casal ou de um dos cônjuges e os menores adotados. Mas a legislação acautela também casos de fraude. Segundo o artigo 57 da Lei de Estrangeiros, a autorização de residência emitida ao abrigo do direito de reagrupamento familiar será cancelada se, após investigações, ficar provado que o casamento ou adoção aconteceu com o único fim de permitir à pessoa entrar ou residir no país. A Direção de Estrangeiros e Fronteiras é a entidade responsável por receber os documentos, analisar os pedidos, fazer visitas e investigações quando necessárias e, por fim, decidir se o pedido será aprovado ou não. Quando se fala em reagrupamento familiar, está em causa o direito do indivíduo à mobilidade, este também reconhecido como um direito humano, e o direito dos Estados de autorizarem ou não a entrada e estadia de não-nacionais nos seus territórios. Os interesses do indivíduo e os do Estado podem não coincidir necessariamente. Para proteger a sustentabilidade do próprio Estado e a estabilidade do imigrante e família, a nova Lei de Estrangeiros é muito clara quando diz que para o exercício do direito ao reagrupamento familiar, deve o requerente dispor de alojamento e meios de subsistência para a família. Um dos requisitos é o migrante estar em situação regular, ter a sua situação legalizada dentro do país. O outro requisito para que esse reagrupamento familiar aconteça, ele deve ter condições para receber as pessoas que estão a seu cargo, o cônjuge, os filhos menores, ou então outras pessoas que, por incapacidade qualquer, esteja a cargo do casal. E para isso, quem garante estas condições é o próprio migrante, em termos de habitação, em termos de recebê-los economicamente para custear as despesas dentro do Estado, quer dizer, para levar uma vida tranquila e levar uma vida normalmente. Então, é o próprio migrante que deve ter estas condições provadas para que o pedido seja deferido. Caso contrário, não se consegue alcançar este direito. O que se pretende é que o migrante tenha também determinada estabilidade e possa sustentar a sua família aqui, para não trazer mais encargos ao Estado, porque o migrante, a partir do momento que ele está em Cabo Verde em situação regular, ele goza dos mesmos direitos que o cidadão nacional. Do ponto de vista do sociólogo Orlando Borja, o reagrupamento familiar pode mesmo mudar o foco dos investimentos do imigrante do seu país de origem para o de acolhimento. Um dos grandes motivos, se não a grande motivação da imigração, de uma forma geral, é sempre essa busca de condições para si e para a sua família, de certa forma, não é? E quando a pessoa imigra e ao conseguir realizar-se profissionalmente, por exemplo, sempre tem a preocupação de apoiar a família que ficou. Nós temos a experiência como cabo-verdianos com os nossos imigrantes lá fora, portanto, o fator que nos empurrou para a saída é sobretudo as condições, a pobreza e tudo mais. O imigrante, portanto, vai com essa consciência clara, com essa busca, e sempre que o encontra procura corresponder a essa expectativa também de quem ficou. Naturalmente, se a família está perto, se a família há esse reagrupamento familiar, de facto, aí, portanto, a preocupação diminui em termos do dever, digamos assim, de apoiar ou de enviar o apoio econômico. Então, de facto,
há, de certeza, uma preocupação com a construção da família que está perto, das condições dos próximos, né? Naturalmente, aqui há um virar de... Se tiver condições, naturalmente vai investi-las na família, portanto, onde está, no lugar em que está. Este é um tema objeto de argumentos contra e a favor por todo o mundo. Do lado do contra, defende-se que o regrupamento induz a uma ideia de uma migração permanente ou de médio e longo prazo, que os familiares não vêm em trabalho e podem sobrecarregar os sistemas sociais e que a presença da família pode levar a um fechamento da comunidade imigrante porque perde a necessidade social de se integrar. A boa integração depende sempre, eu diria, de 3 fatores. Uma, da atitude da pessoa, do imigrante, como tal, não é? Da sua capacidade em saber lidar com as situações. Há sempre essa parte que é dele, essa competência, uma parte que é própria da pessoa. A outra, do que ele tiver como condições mais próximas que podem minimizar a grande diferença e as grandes perdas de laços que ele teve ao deixar o seu país para se adaptar, para descobrir e enfrentar a nova realidade. O outro fator, né, importante da integração é o país do acolhimento, as suas condições e a forma como o próprio país e a sociedade de acolhimento lida com os imigrantes. Portanto, já sabemos que nunca é apenas um fator, que é essa combinação desses fatores. Do lado contrário, defende-se que a presença da família dá aos imigrantes uma segurança crescida, aumentando as possibilidades de mobilidade social. A maior probabilidade é de que os familiares do imigrante encontrem também eles o emprego, contribuindo e produzindo para a sociedade de acolhimento. E, por fim, pode ser também uma forma de motivar os imigrantes ilegais a regularizarem a sua situação. Independentemente dos argumentos, o certo é que esta é uma realidade no arquipélago e, por isso, é preciso encontrar um equilíbrio entre o projeto Imigração e o projeto Nação, onde a família é o fio condutor.